Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social. Essa é a nossa aula de número 2, nós estamos no segundo semestre e eu sou a professora Aline Leite. E para a gente dar continuidade à conversa da nossa última aula, a gente vai hoje aqui analisar e conhecer um pouco as formas de enfrentamento da questão social na América Latina, especialmente aqui no Brasil. Então, a gente vai relacionar como é que o nosso objeto de trabalho se desenvolveu, se expressou e se configurou nesse território geográfico, como é esse caminho histórico e como é que a profissão vai se adaptando e entendendo esse objeto de trabalho. Também é importante a gente perceber aqui na aula de hoje que, percebendo esse caminho, tanto político e econômico, quanto das escolas de serviço social, em que contexto elas vão surgindo, vai ajudando a gente a entender e a desenhar como é que a profissão se configura hoje e como é que se deu. E também vai ajudando a gente a entender como é que algumas protoformas, algumas heranças conservadoras ainda estão presentes no serviço social institucionalizado. Então, a gente vai sempre começando a pensar e lembrar que a nossa profissão é uma profissão sócio-histórica, ou seja, ela se dá nesse movimento social histórico que vai operar a realidade social. Então, esses objetos de intervenção, ou seja, onde a profissão atua, onde a profissão interfere, é sempre nas manifestações da questão social. Ai, eu vou pedir só um segundinho aqui para eu conectar o computador na tomada. Bom, gente, desculpa aí, continuando, só para a gente não correr o risco de ter interrupções. Então, a gente vai entender que a nossa prática profissional dos assistentes sociais, ela vai ocorrer sempre nos ambientes cotidianos. E ela vai fortalecer, vai sempre trabalhar para a transformação daquela condição de vida. Entretanto, aqui é importante a gente pensar que, embora hoje, quando a gente pensa em transformação de condição de vida, a gente pensa em transformação de estrutura social, isso é uma visão de serviço social hoje, já bastante amadurecida política, economicamente e historicamente. Quando o serviço social surge, especialmente na América Latina, ele vem com um papel de reconciliação, entendida então como um entendimento entre a sociedade fazer essa conciliação. O indivíduo está conciliado com esse padrão social burguês. Então, para a gente sempre lembrar, e aí vocês, alunos, vão ser eternamente lembrados que a questão social ela é um fenômeno presente exclusivamente na sociedade capitalista. O que é a questão social? A questão social é a contradição presente no modelo de produção capitalista, entre toda a riqueza que ele produz e, igualmente, toda a pobreza que ele produz. Então, toda essa riqueza de forma concentrada poder, concentrada propriedade, concentração de modelo e modo de produção, também vai conflitar com essa população, que é esse enorme contingente da classe trabalhadora que não consegue acessar essa riqueza. Então, na América Latina, especialmente no Brasil, a questão social ela vai se apresentar de modelo multifacetado. Então, se a gente pensar
a Europa, sei lá, um país social-democrata como a Alemanha, por exemplo, é capitalista, é capitalista. Tem expressões da questão social? Certamente. Existem expressões da questão social parecidas com o Brasil? Não, porque são estruturas diferentes, tá? A proteção social lá em alguma instância muito maior que a nossa, e a nossa, enfim, é muito mais fragilizada e etc. Então, por exemplo, na Alemanha tem segurança alimentar, no Brasil não tem. Então, aqui no Brasil, a gente pode dizer que as expressões da questão social, ou seja, essas problemáticas, essas demandas sociais que aparecem em virtude dessa contradição, elas são multifacetadas. Em virtude, é claro, do nosso processo histórico de exploração e de desigualdade que é estrutural, como nos lembra a professora Rodrigues em 2020, tá bom? Então, essas desigualdades sociais, econômicas e políticas, elas, aqui na América Latina, especialmente no Brasil, vai sempre lembrar a gente do nosso contexto econômico e político no momento. Então, a gente tem aqui, como eu acabei de dizer, pobreza, desemprego, a informalidade, o trabalho desprotegido, a falta de acesso à saúde, à educação, à moradia, dentre outras coisas. Então, eu não preciso nem dizer para você que é aluno, que é brasileiro ou que convive em território nacional, você pode ser estrangeiro, obviamente, mas se você convive em território nacional e presta minimamente atenção ao seu redor, seja num contexto urbano, numa cidade grande, numa metrópole, numa comunidade rural, enfim, você é capaz de perceber as expressões da questão social que estão ao seu redor. Se a gente conversar com algumas pessoas da nossa família, por exemplo, e etc. A gente consegue, ou se a gente olhar para a nossa própria vida, a gente é capaz de perceber todas as desproteções sociais, todas as expressões da questão social que a gente vive na pele. Então, pensando ainda assim em formas de enfrentamento, a gente vai vendo que ao longo da história, ao longo do processo histórico do Brasil, a sociedade vai se organizando e vai se rebuscando, ela vai se aperfeiçoando, por assim dizer. Então, a Constituição Federal de 88, que é a nossa lei maior, mais recente, intitulada Constituição Cidadã, que é bem ampla, que vem com o conceito de universalidade, de igualdade, de participação, de democracia, vai dando para a nossa sociedade contemporânea, ou seja, para os dias de hoje, possibilidades de participação nessa construção social. Então, a gente vê que a sociedade, para além da estrutura política e etc., vai se organizando também para enfrentar essas expressões da questão social. Então, aqui hoje no Brasil, se a gente pensar, além das organizações, as antigas ONGs, né, as organizações sociais, que vêm aí como uma forma da sociedade civil se organizar para enfrentar, para trabalhar, para debater, para executar serviços de proteção social. A gente vê os sindicatos trabalhando para a garantia dos direitos trabalhistas. A gente vê, por exemplo, diversos movimentos sociais. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra é um desses movimentos. E aí, como todos os movimentos, a gente vai entender que existem contradições, que existem muitos estigmas a respeito disso, num sentido de desmoralizar a luta ou de tentar desvalorizar. E aí a gente precisa, vamos falar disso mais para frente, mas a gente precisa entender que toda essa construção ideológica que vem desmoralizar, desvalorizar a luta dos movimentos sociais ou da sociedade organizada como um todo, a gente precisa de entender que tem uma construção ideológica burguesa
que não tem interesse em garantir o direito da população mais vulnerabilizada, tá bom? Então, quando a gente fala em formas de expressão de enfrentamento da questão social na América Latina, especialmente no Brasil, a gente vai conseguindo, assim, a grosso modo, só de olhar para a sociedade, a gente vê a sociedade civil organizada. Então, o fato da gente ter diversos partidos políticos, cada um que se identifica ou que defende uma causa, que tem uma conduta ideológica, a gente tem as organizações de sociedade civil. Do final dos anos 90 para cá, a gente tem uma infinidade de programas sociais. Acho que é muito importante, bastante expressivo a gente falar do Bolsa Família e do salto que o Brasil conseguiu no desenvolvimento social quando a gente passou a garantir a renda mínima do brasileiro. Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? No entanto, gente, a professora Rodrigues vai lembrar a gente de novo que quando a gente fala em formas de expressão e de enfrentamento dessas expressões da questão social, a gente precisa lembrar e refletir a respeito da oferta que a gente tem de política, de programa, de projeto, de ações de enfrentamento de fato. E a gente vai percebendo que ao longo desse processo de transformação social, a gente tem um histórico de políticas públicas que são pontuais. E não políticas que, de fato, promovam mudanças estruturais na economia, na política, que vai reverberar na totalidade da sociedade. Então, em resumo, o que ela quer dizer é que talvez a nossa ação de enfrentamento, e aí é uma coisa para a gente pensar, que quando a gente fala, sou assistente social, estou trabalhando no enfrentamento das expressões da questão social, esse é meu objeto de trabalho. Esse é um mantra que a gente sempre responde, que é uma resposta que já está pronta, mas quando a gente para refletir na prática, a gente vê que a gente segue fazendo políticas de conciliação, porque de fato a gente não está mudando a estrutura. Então, ao passo, por exemplo, que a gente consegue um programa nacional que está instituído e garantido por lei, como o Bolsa Família, que vai garantir para todo brasileiro o mínimo, a renda mínima estipulada lá pela OMS, para ele sair da situação de extrema pobreza e, sei lá, conseguir pelo menos acessar as refeições mínimas por dia. Ótimo que a gente tem esse programa. Mas, em paralelo a isso, a gente não está fazendo nada para, de fato, mudar a estrutura social. A estrutura social, ela permanece numa perspectiva de produzir exclusão e produzir mais e mais expressões da questão social. Também é importante a gente pensar nisso, que não é um problema, uma demanda que é exclusiva do serviço social. O assistente social, ele não é polivalente, nós não somos super-homens, super-mulheres e etc. Essa demanda de transformação de estruturas sociais é uma demanda coletiva. E aí até o próprio Marx vai dizer, trabalhadores unidos, enfim. Entender essa condição de classe e entender que essas transformações, essas mudanças estruturais, elas são demandas e obrigações coletivas. Então, se a gente for pensar na origem do serviço social, a gente vai ter que retomar que essas profundas transformações sociais e culturais começaram a ficar mais evidentes no processo de industrialização. Então, aconteceu primeiro lá na Europa, nos Estados Unidos, e aí foi tendo impacto no restante do mundo, que foi copiando esse modelo inovador de produção, que foi o processo industrial.
E, obviamente, aonde esse processo industrial se instaurou, ele trouxe transformações sociais. Então, na América Latina, não foi diferente. Então, foi aí que a gente teve as primeiras mudanças e expressões da questão social. Se a gente pensar que o processo industrial se deu lá no finalzinho da década de 20, comecinho da década de 30, a primeira escola de serviço social na América Latina foi criada no Chile. E aí é importante a gente pensar que, assim, ela foi criada com o princípio de caridade e sempre na perspectiva de fazer uma assistência, uma ajuda aos pobres e mais humildes. Então, você pensar que a gente hoje se refere até à terminologia, né? População em situação de vulnerabilidade social. Porque quando você fala em pobre e humilde, você reduz muito e moraliza muito o termo, que na verdade não quer dizer muita coisa. Você pode ser rico e estar socialmente desprotegido, você pode ser pobre e estar socialmente protegido, enfim. Era um termo bastante moralista e intitulado pela Igreja Católica. O que é importante a gente lembrar disso? Primeira escola de serviço social surge no Chile. Vem muito nessa vinculação à Igreja Católica e à Igreja Protestante. Então, essa moral cristã, ela está muito enraizada na prática. Então, o trabalho que a igreja faz de caridade era um pouco do que o serviço social fazia ali, na intervenção social, entre muitas aspas. Por conseguinte, todas as escolas que vão surgindo no Brasil, no restante da América Latina, vão seguindo esse modelo. Então, nesse momento, como a gente falou na aula anterior, existia um pensamento muito conservador europeu do serviço social, uma doutrina bastante enraizada na Igreja Católica, e essa foi a base do trabalho social que se praticou por todo o território da América Latina, por assim dizer. Então, embora a gente veja que a profissão vai mudando ao longo do tempo, é nesse período aqui que se estabelece a institucionalização do serviço social como uma profissão que está intimamente ligada à Igreja Católica. Então, vamos pensar que são duas coisas diferentes. Que primeiro que tem o caminhar da profissão, a construção que a categoria faz teórica, metodológica, política, como é que a categoria vai se organizando e etc. E a outra é como essa profissão, como esse serviço se institucionaliza. Então, perceba que, ao passo que a profissão vai caminhando e evoluindo, e a legislação e o entendimento de política também vai caminhando e evoluindo, e a gente percebe isso mais fortemente a partir do movimento de reconceituação, que é final dos anos 70, começo dos anos 80. Isso, final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, a gente vai percebendo que talvez para a categoria profissional algumas coisas estejam bastante claras e bastante estruturadas. No entanto, para o serviço social institucionalizado, para o modelo como os estados, os municípios e até o governo social, o governo federal entendia como um modelo de prestação de assistência para a população, ele ainda está intimamente introjetado essa associação da prática religiosa. Então, a profissão vai tendo que romper nessas duas esferas.
Ao passo que ela reformula, que ela se moderniza nas suas bases teóricas, nas suas bases metodológicas, técnico-operativas e etc., a profissão também vai lidando com essa contradição de operacionalizar serviços que ainda estão muito assistencialistas, muito religiosos e numa perspectiva muito conciliadora, o que de fato não é o que o serviço social pós-movimento de reconceituação defende. Então, ou seja, se a gente pensar nessa linha do tempo, nesse divisor de águas que foi o movimento de reconceituação para a nossa profissão, a gente vai pensar que as atividades que eram originalmente para servir ao capital e reproduzir a hegemonia de classes dominantes, vai mudando com esse processo de implementação e de posição que é muito importante que o profissional vai fazer. Então, essas reproduções da força de trabalho em ordem capitalista, elas evidenciam uma divisão de essa relação de classes com alienação, ou seja, essa relação de poder entre as classes sociais. E claro, né, gente, isso vai ser demarcado na divisão sociotécnica do trabalho, como a gente costuma dizer. Aí a professora Yamamoto lembra a gente a esse respeito e vai dizer assim: a representação que fazem do proletariado e dos problemas sociais que legitima para si a sua intervenção são aquelas produzidas pelas classes e frações de classes dominantes, necessárias à produção das relações sociais de produção capitalista. Esse texto das professoras, né, Carvalho e Yamamoto, de 2003, é muito recente, por quê, gente? Porque ele fala da estrutura social. Embora o contexto, a conjuntura venha mudando, venha tendo particularidades desse período em diante, o modelo de produção, a sociedade não deixou de ser capitalista, não deixou de produzir relações entre classes dominantes e classes dominadas. Então, isso vai ficando evidente em todas as esferas da nossa sociabilidade, tanto das relações de trabalho, das nossas relações sociais, das relações de trabalho e sociais da população que a gente atende e etc. Então, pensar em enfrentamento de questão social por parte do Estado, com apoio dessas instituições sociais e também da igreja, nesse período aí antes do movimento de reconceituação, deixava muito claro esse alinhamento entre política pública. E aí, gente, vamos fazer um parêntese aqui. Estou dizendo política pública por quê? Porque, embora nessa época não existisse o entendimento de que a assistência social fosse uma política pública, existe ainda o entendimento de que é um serviço ofertado pelo Estado. Então, é uma política social, ainda que em moldes muito tortos ou muito deficitários, é uma política social, tá bom? Não estou falando aqui de política nacional de assistência social, que veio anos depois. Então, essas políticas sociais, a Igreja Católica, se fortaleceram enquanto institucionalização do serviço social. Por isso que ainda hoje, por exemplo, é muito comum, talvez vocês aí nos campos de estágio vão perceber que algumas instituições religiosas, principalmente, podem executar serviço privado. Mas o entendimento, as expectativas que tem da intervenção, da ação do serviço social, ainda está muito enraizado nessa institucionalização aí
do início do serviço social na América Latina. Então, é quase que um trabalho de dupla orientação que nós temos quando a gente fala do serviço social institucionalizado ou da ação profissional mediada por como o trabalho dele está estruturado. Então, nesse período aqui, onde o serviço social representado ou ofertado pelo Estado trabalhava em parceria com a instituição da Igreja Católica, tinha-se um entendimento ou a visão de que a pobreza era uma ameaça à ordem social. Então, todo o trabalho de intervenção era no sentido de adequação desse indivíduo ou desses indivíduos à sociedade. Então, nesse período, tudo que fugia da ordem social moralmente estabelecida, então vamos pensar, problemas de dependência química, alcoolismo e etc., tudo isso era tido com uma visão muito restrita e moralista. Então, esse entendimento ampliado de que a dependência química é uma doença bio, psico e social, ou seja, ela é multifacetada, nesse momento o indivíduo era só visto como um desajustado, que precisava, enfim, de medidas extremas para se enquadrar nessa sociedade burgueso-capitalista. Então, o movimento do serviço social junto com a Igreja Católica era muito organizado na base das iniciativas de ajuda, de caridade e de manter principalmente a ordem social vigente na época. Então, a constituição do serviço social latino-americano vai se dando dentro desses parâmetros de doutrina social da Igreja Católica e protestante também, mas principalmente da Igreja Católica, visto que essa foi a religião importada no nosso período de colonização. Então, a principal influência do serviço social latino-americano, que moldou esse trabalho social na América Latina com caridade e assistencialismo, e que a gente colhe os frutos dos estigmas e dos preconceitos enraizados que tem a respeito da nossa prática profissional. Então, essas foram as bases latino-americanas e que interferiram na constituição e na institucionalização do serviço social brasileiro, que, como eu te disse, começou no Chile, mas se estendeu depois por Uruguai, Venezuela, Argentina, Brasil, entre outros. Então, essa constituição assistencialista e católica, moralista, vem desde essas primeiras escolas de serviço social do século XX, esse arcabouço, como a professora Yazbek, que é maravilhosa quando ela fala de fundamentos históricos, teóricos, metodológicos do serviço social. Leiam a professora Maria Carmelita Yazbek. Ela vai sempre lembrar para a gente que essa doutrina social da Igreja Católica, principalmente que bebeu dessa fonte franco-belga, muito fundamentada nesse pensamento do século XII, de São Tomás de Aquino, que vai utilizar o tomismo e o neotomismo para embasar essa prática religiosa, vai reverberar no serviço social ainda nos dias de hoje. Então, com relação à atuação profissional, a professora fala assim: na estruturação do perfil da emergente profissão no país, a Igreja Católica, responsável pelo ideário, pelos conteúdos e pelo processo de formação dos primeiros assistentes sociais brasileiros, e cabe aqui assinalar que, nesse momento, a questão social é vista a partir de forte influência do pensamento social da Igreja.
que a trata como uma questão moral. Ou seja, a desigualdade aqui não é social, a questão é moral. Você que não se ajusta, você que não dá conta e etc. É uma culpabilização do indivíduo, que é muito um pensamento moral cristão. Tendo a questão, então, moral como um conjunto de problemas sob responsabilidade individual dos sujeitos que vivenciam, embora situados dentro das relações capitalistas. Trata-se de um enfoque individualista, psicologizante e moralizador da questão, que necessita para o seu enfrentamento de uma pedagogia psicossocial que encontrará no serviço social efetivas possibilidades de desenvolvimento. Mas nesse efetivo serviço social, hoje, naquele momento, não existia base teórica que desse resposta para além da culpabilização do indivíduo. Então, assim, essas sequências de transformações societárias ocorridas na América Latina foram provocando modificações no processo teórico e metodológico da nossa profissão. Isso a gente já sabe. Conforme a sociedade foi avançando, a gente foi tentando beber de outras fontes, assim como as expressões da questão social em outros lugares, ou seja, nos Estados Unidos, na Europa, tinham contextos diferentes. Então, a questão social ela se expressava de outras formas e sem contar que eram processos industrializados mais maduros. Então, vamos pensar que o Brasil estava passando aqui 20 anos depois da industrialização, os Estados Unidos já tinham vivido, porque a industrialização, assim como na Europa, começou antes lá. Então, o serviço social foi tentando buscar referências de outras fontes. Então, no contexto norte-americano, estadunidense, tinha uma orientação funcionalista, como a gente falou na aula anterior, sobre o pensamento de... Ai, fugiu o nome, gente. Durkheim, sobre o pensamento de Durkheim. Então, tinha aí, como a professora Yasbeck lembra, um primeiro suporte teórico-metodológico necessário para a qualificação técnica da prática e da modernização da profissão, mas que caminhava numa perspectiva positivista. Então, tinha uma apreensão manipuladora e instrumental imediata do ser social. E a gente foi vendo e experimentando isso, que o método positivista, então, trabalha as relações aparentes dos fatos, evolui dentro do que já contido e busca uma regularidade às abstrações e às relações invariáveis. Então, assim, nessa perspectiva positivista, pensar as expressões da questão social como fatos sociais isolados é muito limitado. E o serviço social foi experimentando isso com base na prática, nas complexidades que as expressões da questão social iam se manifestando. Então, pensar o serviço social no que ele se difere, no que ele se distingue da intervenção da realidade social, é marcado, então, por essas manifestações da questão social. Então, como é que eu vou pensar numa perspectiva positivista, um serviço social de caso que vai analisar uma situação ali pontual, quando o problema é estrutural, é a estrutura social, política e econômica que produz essas relações. Então, o referencial teórico do serviço social nesse momento não estava dando conta de responder às expressões da questão social que iam surgindo, que iam ficando cada vez mais evidentes, que iam ficando cada vez mais graves e que iam suscitando, surgindo cada vez mais situações e expressões da questão social. Então, começa com uma população
que é pauperizada, que não tem moradia, que não tem alfabetização, que não tem proteção de infância, de primeira infância, de adolescência, de mulheres gestantes, etc. Como é que isso vai evoluindo e se rebuscando? Nas referências teóricas daquele momento, não havia respostas coerentes. E é aí, então, que nesse contexto emerge, né, por assim dizer, o pensamento marxista. Por quê, gente? Porque Marx vai falar da materialidade. Marx não vai falar do pessimismo, não vai utilizar da religião para entender ou para compreender ou para se utilizar de subterfúgios fatalistas, conformistas e etc. Marx vai se apegar na materialidade, na análise econômica, na análise social e na análise do indivíduo, com base filosófica muito bem estruturada. E aí, como é que isso se relaciona, que é o que ele chama de praxis? Como é que isso se dá na prática, na sociabilidade humana? Um indivíduo com necessidades inerentes da sua existência, acrescentadas de necessidades criadas pelo meio onde ele vive. Então, originalmente eu preciso de uma cama para dormir. Mas a sociedade em que eu vivo diz que a cama pode ser assim, pode ser daquele tamanho, pode ter esse tipo de espuma, pode estar nesse tipo de apartamento. O meio vai criando. E como é que a estrutura social se comporta para atender ou não essas demandas sociais? Então, nesse contexto, pensar em enfrentamento da estrutura social e das expressões da questão social faz muito mais sentido a teoria de Marx. Então, que vem aí nesse pensamento mais pluralista, criando, então, um espaço de diálogo entre os assistentes sociais para uma análise crítica da realidade social. Aí que a gente começa a fazer uma análise crítica da realidade social e para de olhar e culpabilizar o indivíduo. Então, esse elemento importante vai ajudar a gente a começar a passar aí pelo movimento de reconceituação da profissão. E, como eu te disse, que foi aí articulada nos limites intercontinentais, ou seja, esse movimento da teoria social marxiana, das teorias marxistas, era um movimento global. Então, estava acontecendo aqui no Brasil, estava acontecendo na América Latina, estava acontecendo em outros continentes, como na Europa, por exemplo, etc. Num período em que o Brasil passava por ditadura. O Brasil e outros países da América Latina passavam por ditaduras. Então, a gente também não pode deixar de citar aqui, como o professor Zé Paulo Neto nos lembra, que a constituição da nossa profissão ela é integralmente política. Política, não político-partidária, não necessariamente político-partidária. Mas se a gente pegar na etimologia da palavra política, aquilo que pertence à polis, a cidade, ou seja, todos que pertencem à cidade têm o seu papel de cidadão, o seu papel político. Com a categoria profissional não é diferente, gente. Então, nesse período de ditadura, onde as obras do Marx eram censuradas, onde existe uma perseguição ao pensamento social crítico, tortura, prisões e etc., foi bastante comum que esses assistentes sociais mais ativos no entendimento, na importação desses livros que eram proibidos, que o governo censurava, mandava queimar e etc., a gente teve diversos colegas, diversos profissionais que passaram por essa luta de militância e de entendimento de que a profissão precisava ter um arcabouço crítico e que sofreram represárias dos governos com prisões, torturas, exílios.
e etc. Por outro lado, segundo Assunção e Carrapateiro, 2014, a maioria da categoria profissional não participavam desse movimento de reconceituação, a grande massa, durante a ditadura militar. Então, o movimento para a reconceituação do serviço social teve muitos desafios na prática profissional. Então, ficou muito claro e evidente na divisão social e técnica do trabalho, na maneira como esses assistentes sociais que acreditavam numa intervenção social crítica e materialista proposta por Marx, como é que eles trabalhavam, como é que eles interviam e como é que eles faziam essa mediação com o serviço social institucionalizado, onde eles trabalhavam, e com os profissionais que se mantinham conservadores. Então, nesse período de intervenção profissional, década de 60, início da década de 70, o movimento político-cultural deu força à profissão de antagonismo de classes, ou seja, essa relação de dominar e de ser dominado foi se distanciando do serviço social, foi distanciando, na verdade, o serviço social, a categoria profissional, de um espaço neutro. E foi crescendo. Também é importante a gente dizer que, nesse período, as ditaduras já estavam bastante esgotadas, já tinha um arroxo salarial muito grande, ou seja, os índices econômicos eram muito difíceis, então foi perdendo o apoio da população, que foi empobrecendo. As medidas de repressão, de censura foram ficando cada vez mais explícitas, e isso foi se tornando evidente, gerando medo, um caos para a população. E aí, esse esgotamento da ditadura civil-militar, ele foi potencializando o crescimento das revoltas. Então, é importante a gente dizer aqui que quando esse movimento de reconceituação do serviço social de fato ganha força, é quando outros movimentos também ganham força. Os movimentos sociais, os sindicatos, os movimentos políticos contrários à ditadura vão se manifestando, e essa expressão do serviço social latino-americano vai ganhando, então, uma expressão mais crítica. O que é importante a gente pensar também? Que os avanços tecnológicos globais, eles vão potencializando essas discussões político-sociais para a classe trabalhadora, para a burguesia e etc. Então, pensar mudanças de contexto histórico, materialista histórico, dos canais de comunicação, da evolução econômica, da estruturação política, como que isso se configura numa sociedade, como imprime relações sociais nessa sociedade, é importante demais para a gente ver como é que a sociedade vai mudando. E se a sociedade vai mudando e as expressões da questão social igualmente vão mudando, significa que vão mudando também as demandas do serviço social. E aí, o que é importante a gente entender é que a nossa profissão, ela não é estática. E se ela não é estática, se as demandas delas não são estáticas, a nossa intervenção tampouco. Então, a gente pensar o serviço social num contexto atual de fortalecimento de base teórica, de referencial teórico-metodológico,
de aprimoramento de práticas técnico-operativas e etc., a gente precisa fazer uma análise bastante ampla. Primeiro, que é se apropriar de fato dessa metodologia, dessa referência teórica que a nossa profissão tem. Por quê? Porque é ela quem vai dar respostas para a estrutura social que a gente vive, para tudo que essa estrutura social produz. Além disso, a gente, enquanto coletivo, enquanto profissão, enquanto categoria profissional, precisa diariamente rever as nossas metodologias, as nossas intervenções. Por quê? A sociedade ela muda constantemente, gente. Há 20 anos atrás, a gente não falava em exclusão digital. Hoje em dia, o uso das tecnologias está tão introjetado no nosso dia a dia, e a gente sabe que não é de acesso de todo mundo o uso dessas tecnologias. Então, a exclusão digital ela é também uma expressão da questão social que não era alguns anos atrás. Ou seja, daqui a alguns anos teremos mais e mais e mais expressões da questão social que são desconhecidas e que são novas para a gente. Então, pensar que a categoria profissional precisa primeiro fortalecer essas referências teóricas que o Serviço Social adotou, que está aí na Biblioteca Básica do Serviço Social. Pensar como é que se dá essa precariedade e subordinação do trabalho, do qual nós também estamos subordinados, e pensar como é que a gente configura a nossa prática profissional. Acho que esse é o grande desafio cotidiano da nossa profissão. Então, acho que é um pouco disso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido desenhar e entender esse caminho histórico, social da sociedade brasileira e como é que a nossa profissão foi se moldando a isso para chegar onde a gente tem hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Bons estudos e obrigada.